Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de domingo. É com muito bom coração que nós estamos aqui iniciando o nosso evangelho diário. Meus amados irmãos, todos os dias, às 7h30 da manhã, nós nos encontramos aqui com o coração aberto e disposto a acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, este é o momento de alegria para nossa alma, pois estamos aqui cuidando do nosso interior. Estamos aqui neste momento dedicando minutinhos, abrindo nosso coração para que Jesus ele possa tocar a nossa alma com a luz dos teus ensinamentos. Então sejam todos muito bem-vindos e que a paz possa se fazer presente dentro do nosso lar, com a nossa família, dentro do nosso coração, hoje e sempre. Meus irmãos, hoje o nosso tema é sobre as tentações, mas não as tentações externas. Nós temos que nos atentar sobre as tentações internas, aquela que nós guardamos ainda lá no fundo da nossa alma e que raramente nos atentamos a elas. Mas, meus irmãos, para a gente falar sobre esse tema, que aliás é um tema tão importante que Jesus fixou sobre as tentações, pedindo a Deus um auxílio para que a gente se livre, para que a gente limpe o nosso coração dessas tentações, Jesus fixou um trechinho sobre isso na oração que ele nos ensinou. Então, para a gente ver a importância desse tema. Mas para a gente começar a falar sobre ele, gostaria de trazer aqui para a gente algo do dia a dia que talvez muitos de nós já presenciou. Amados irmãos, já viram que é muito comum pais que estão ali com uma criança pequenina que está aprendendo a andar, a criança está dando seus primeiros passinhos. É muito comum nós ouvirmos desses pais a seguinte afirmativa: nossa, eu tenho que ficar de olho o tempo inteiro, tenho que vigiar o tempo inteiro, porque se eu piscar, se eu me distrair um segundo, ela vai direto ali onde não pode. Ela por curiosidade vai mexer aonde pode acabar machucando ela. Então, meus irmãos, é muito comum isso. Pais que estão ali com crianças começando a dar seus primeiros passos, terem que ficar vigiando o tempo inteiro. Porque numa mínima distração a criança pode cair, pode se machucar ou por curiosidade mexer aonde ela ainda não pode. Meus irmãos, este exemplo do dia a dia é algo que se assemelha muito à nossa alma. Amados irmãos, a nossa alma muitas vezes se assemelha a essa curiosidade da criança. Temos que nos vigiar o tempo inteiro, porque numa mínima distração, nós já tendemos a um caminho que não é bom, nós já tendemos a fazer algo que vai nos machucar futuramente, nós já tendemos a escolhas que são perniciosas a todos nós. Então temos que ficar de olho, vigiando o nosso coração o tempo inteiro, porque numa mínima distração, nós já temos a tendência a optar pela porta larga, por tudo que é mais fácil, pelos caminhos que não são tão benéficos para o nosso crescimento espiritual. Uma mínima distração, nós abrimos o nosso coração para as tentações falarem mais alto. E como dissemos, hoje não estamos aqui falando de tentações externas. Não, estamos aqui falando das tentações que nós ainda alimentamos no nosso coração. O orgulho, o egoísmo, aqueles desejos dos mais baixos e pueris possíveis. Aqueles pensamentos, meus irmãos, que se assemelham a lixo emocional, porque não agregam nada para o nosso coração. Aqueles pensamentos ligados aos vícios,
às paixões, aos prazeres baixos. Meus irmãos, se não vigiarmos o nosso coração e os nossos pensamentos, numa mínima distração, nós caímos nessa corrente de tentações mais baixas e nos deixamos levar, porque isso ainda é alimentado no nosso coração, no nosso interior. Amados irmãos, as tentações, elas são muitas, e esses desejos baixos também que habitam no nosso coração, porque são muitas existências nossas alimentando certos desejos, certos pensamentos, certas condutas. Então, para haver a mudança, a limpeza dessas tentações interiores, amados irmãos, leva um tempo, dá um certo trabalho. Há algumas reflexões aqui para trás, no nosso evangelho diário, nós comentamos sobre o ensinamento que é muito compartilhado, que é aquele que a beleza do jardim encontra-se nos olhos daquele que as enxerga. A beleza do jardim se encontra nos olhos daquele que as vê. E, meus irmãos, acredito que as tentações, elas se assemelham muito a isso. Se nós ainda temos pensamentos tão maliciosos, é isso que os nossos olhos enxergará na vida, enxergará no outro. Se os nossos pensamentos estão tão fixados ainda nas baixas paixões, é isso que a gente vai enxergar no jardim da vida. Nós enxergaremos tudo que vai harmonizar com esse desejo nosso. Amados irmãos, se o nosso coração ainda está tão pautado naqueles vícios morais, é assim que enxergaremos o jardim da vida. Então vejamos, de acordo com as tentações que temos no nosso coração, de acordo com as tentações que nós damos mais voz dentro da nossa alma, será a forma que enxergaremos o jardim da vida. Por isso, meus irmãos, de frente para uma mesma situação, um mesmo comportamento, duas pessoas enxergam de formas tão diferentes. Para um, aquele comportamento foi malicioso, olha só. E para outro, não vai ver nada demais naquilo. Porque cada um carrega em teu coração ainda tentações que precisam ser extirpadas, que vai ali traduzir a forma como a gente enxerga a vida. Um coração mais purificado, enxergaremos o jardim da vida de forma mais pura. Um coração ainda voltado para desejos tão baixos na matéria, será assim que enxergaremos a vida. Por isso, meus irmãos, Jesus fixou na oração que ele nos ensinou: Pai, ajuda-nos a não cair em tentação. Ou seja, Pai, Deus nosso Pai, nos ajude a não dar tanta voz assim às tentações que ainda habitam em nosso coração. Que tenhamos força para limpar essas visões tão sombrias da vida. Que tenhamos força para limpar esses desejos, esses pensamentos tão baixos que ainda temos dentro de nós. Dessa forma, quanto mais a gente purifica o nosso coração, a nossa visão da vida também se purifica. E aí, meus irmãos, enxergamos as coisas de uma forma totalmente diferente. Antes, aquilo que era tentação para o nosso coração já não é mais. Aquilo que enxergávamos de forma maliciosa, viciosa ou prazerosa já não é mais para nós, porque o nosso coração está sendo limpo. Por isso, meus irmãos, é preferível para todos nós viver a maior das provações, trabalhar nessa questão de abnegação que conduz à porta estreita, do que cair nas tentações da porta larga. Porque ceder às tentações interiores é marchar para a porta larga, meus irmãos, para o caminho mais fácil. Para o caminho que é de forma imediata, parece ser mais fácil. Mas vejamos que é preferível para todos nós o trabalho, o sacrifício,
É preferível para todos nós o esforço, aceitar as provações e passar pela porta estreita, do que ceder para as tentações da porta larga. Porque a cada tentação que a gente continua nutrindo no nosso coração, é um pontinho de estagnação que nós colocamos na nossa marcha evolutiva. Por isso, meus irmãos, vamos nos vigiar, não vamos distrair nem um minutinho do nosso coração. Vigiemos os nossos pensamentos, vigiemos as nossas intenções, vigiemos a forma como estamos enxergando as atitudes do outro, o comportamento do outro, estamos enxergando a vida. Porque às vezes a malícia, as tentações estão dentro de nós e não no comportamento do outro. Por isso, vigiemos e oremos sempre, que é algo que Jesus já nos solicitava, a fim de buscarmos essa pureza mais fundo no nosso coração, a fim de que a gente tenha sempre bom ânimo para passar pela porta estreita, que é aquela porta, meus irmãos, que conduz ao verdadeiro caminho, à verdadeira felicidade, à verdadeira paz de consciência. Do que adianta escolher as coisas mais fácil, o caminho mais fácil, achar que está tirando vantagem com isso, vantagem do outro, em passar pela porta larga. Mas se isso, meus irmãos, não agrega nada para a nossa jornada. Apenas momentaneamente parece que estamos em vantagem. Apenas momentaneamente parece que para nós está mais fácil o caminho. Mas estamos em verdade, todas as vezes que passamos pela porta larga, que é cedendo a essas tentações, indo pelo caminho mais fácil, estamos, meus irmãos, acumulando mais prejuízo e desafio para nós futuramente. Então, vale muito mais a pena nós fazermos o esforço das escolhas da porta estreita do que ceder à porta larga das tentações. Amados irmãos em Jesus, que esta mensagem possa ser fixada no nosso coração, com a mensagem de sempre vigiar o nosso interior e também dar uma limpadinha aqui no nosso coração. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 4. Também é uma mensagem da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, das Cidades Luminárias, para todos nós. Fiquemos em paz, meus irmãos. Fiquemos com Jesus em nosso coração. Uma excelente manhã de domingo para todos nós. Que essa mensagem possa gerar bons frutos na nossa alma. Que assim seja.